Olá, olá, bom dia. Bom dia, meu povo. Começando aí mais um culto no lar essa semana. Já recebendo aí o nosso amigo da rua. Enquanto ele vai passando aí, eu vou cantar uma musiquinha, tá? Falta 2 minutinhos, né? Vou dar uma olhada aqui. Isso. Então, vamos lá. Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Mais um pra gente começar? Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Vamos lá, mais uma? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Imaginar que na frente dele se encontra o nosso planetinha girando, girando sem parar. E ele, com seus braços abertos, seu coração cheio de amor, envolve o nosso planeta com a sua luz imensa, forte e dourada. Mestre, venho agradecer a vós pela oportunidade de habitar essa família universal, pela oportunidade de conhecer o seu amor, por seus ensinamentos, as suas palavras. Gratidão, meu irmão. Gratidão pela força que o Senhor nos doa todos os dias, pelo equilíbrio e a sensatez que o Senhor nos ensina há milênios, pela sua paciência com os nossos erros sucessivos. Pai, que possamos reconhecer em cada raiar do sol o potencial que carregamos dentro de nós, das sementinhas que o Senhor vem plantando há mais de 2000 anos. Que possamos finalmente encontrar a nós mesmos, sentir e reconhecer as nossas necessidades e paixões, para que possamos assim reconhecer quem realmente somos, aceitar os nossos erros, para que finalmente possamos começar a nossa caminhada. Que possamos ter consciência, Mestre, que vós sois a luz, o amor e a verdade, e o único caminho para que possamos finalmente chegar até nós mesmos. Perdão por sermos tão teimosos, tão orgulhosos, por guardarmos nossa humildade às 7 chaves, mas temos consciência que um dia estaremos livres e a luta é constante para que possamos despertar finalmente. Mais uma vez, gratidão, Mestre,
por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento de clareza. Que a sua luz se faça presente no coração de todos, em nossa imensa família universal, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá? Que legal, minha amiga Rita! Amiga, já não sei mais onde você está. Você está no Japão, você está na Espanha? Seja bem-vinda, tá? Muito bom ter você. Acho que é a primeira vez que a gente se fala fora daqui, né? Mas se assistindo eu é a primeira vez. Muito bom, muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Gente, hoje nós vamos estudar dentro do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vamos estudar o sacrifício mais agradável a Deus. É o sacrifício mais agradável a Deus e eu acho que para nós é um dos mais difíceis, né? Festação. Nós vamos entender o porquê. Vamos lá. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus capítulo 5, versículo de 23 a 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão ainda mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. E que assim seja. Gente, não é fácil, né? Realmente, a gente conciliar com os nossos irmãos. Eu acho que quando somos nós que ferimos, é mais fácil, né? E pelo menos para mim, eu não sei vocês. Porque muitas vezes a gente fere de forma inconsciente. Fala, poxa, eu nem sabia que fulano não gostava ou que isso machucava fulano. Deixa eu ir lá, né? Vou lá, vou falar para ele que eu não sabia. E aí a gente vê o que ele acha. Se ele achar por bem, né? Ele me perdoa. Senão, continuar tentando dar um tempo, esperar, depois eu volto lá de novo. Mas quando é outra pessoa que nos fere, eu acho tão complicado a pessoa não ter coragem de vir até você, assumir o erro que cometeu, né? E depois falar assim, você me desculpa, vamos conversar sobre isso. E ficar esperando a pessoa que foi ferida tomar uma atitude e falar, se fulano não me perdoa, eu não posso fazer nada. Cara, você não teve nem a dignidade de assumir o seu erro. Que dirá de ir lá pedir perdão e depois sair esparramando que, esse fulano não perdoou, eu fiz minha parte. Não, eu acho que não é por aí. A gente tem que ter consciência das faltas que a gente teve, que é, inclusive eu falo isso toda vez, né? É a pior mania, o pior hábito da nossa geração, que é o dom de fingir demência. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas que convivem comigo, não faz isso, não. Eu vou te passar uma vergonha muito grande. Eu acho feio demais, eu acho que é o cúmulo do cúmulo da hipocrisia.
Então, quando você tem consciência do que você fez, vai lá, cara. Pede desculpa. Muitas vezes você fez nem foi de propósito. Se foi de propósito, que ótimo que você vai passar por esse processo de pedir perdão e se colocar no lugar do outro, né? Mas, de fato, aqui tá pedindo para que antes de você ir lá, louvar, oferecer seu coração, dizer que tá salvo, que eu sou um escolhido de Deus, que eu vou para não sei para onde, para não sei para quê, parará, olha para dentro de você. Veja a sua capacidade de lidar com as dores que o seu irmão te causa, né? Vê a sua capacidade de perdoar para que seja perdoado. É necessário, é preciso. Não é nem questão, né? Eu acho bom a quântica por isso. A quântica, ela explica que antigamente era milagre. Ai, veio do além, é milagre. Não, a quântica, ela explica que tudo é matemática. De fato, é matemática. E tudo é energia, de fato, é energia. Não só a quântica, né? Mas vamos pegar a quântica aí. Então, vamos fazer de conta que você é uma pessoa maravilhosa, muito boa, blá, 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 blá. Foi lá, entregou, fez sua oferenda a Jesus, mas não perdoou o seu irmão. Então, matematicamente, você não tem vibração para ir para o plano superior. A sua vibração ainda é muito pesada. Então, mesmo que Jesus queira virar para você e falar assim, gente, que é vibração, não é isso que Jesus quer falar, não. Sua frequência, né? Sua frequência magnética, sua frequência, sua vibração, sua energia. Então, mesmo que Jesus vir e fale assim, esse irmãozinho meu é tão bonzinho, né? A vida inteira ele fez caridade, ele não sei o que, ele não sei o que. Ele não perdoou aquele povo ali, não, mas não tem nada, não. Ele sempre foi muito bonzinho, não tem jeito. Porque se você não perdoa, a sua vibração é densa, a sua vibração é pesada. Então, a gente já estudou que tudo é vibração. Então, se a sua vibração é densa, é pesada, não adianta você fingir que perdoou e não perdoar, né? A sua vibração não vai te levar para o lugar que você quer. Ela vai te levar para lugares onde as pessoas fingem que perdoam, porque essa é a sua vibração. Beleza? Então, vamos aí ser verdadeiros conosco e com os nossos irmãos. E quem fere, vamos ter aí a vergonha, né? A nossa cutis fresca, para a gente poder ir lá e reconhecer os nossos erros, pedir perdão e dialogar. Seja bem-vindo, CM, porque esse é o nosso único caminho, né? Vamos lá, então? A gente vai finalizar hoje. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Ficou faltando 2 perguntas para a gente finalizar. E nós vamos começar transmissão oculta do pensamento, né? Que eu acho o máximo essa leitura, esse capítulo. Então, vamos lá. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Pergunta de número 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleias? E os espíritos respondem: pela palavra antigo é preciso... Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Pela palavra antigo é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores, trazendo ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Pergunta de número 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos mortos, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam: um beijo, meu amor. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então é aqui, nossa, tive um pressentimento de que fulano, vamos supor, né? A pessoa desapareceu, e aí a família tá procurando, e o ente querido fala, não, eu sinto que ele tá vivo, eu sinto que ele tá vivo, isso é possível? Sim, isso é possível. Inclusive, é possível também falar, não, eu sinto que ele não tá mais vivo, eu sinto, é possível? É possível sim, tá?
Transmissão oculta de pensamento. Pergunta de número 419. Pergunta Allan Kardec para os espíritos. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Como assim sobre vários pontos? É igual o estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Muitos médiuns de vários lugares do planeta receberam a mesma mensagem. Então é até uma forma mais segura, né? Que a espiritualidade tem de estar trabalhando. Respondendo à pergunta, já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Pergunta de número 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? E os espíritos respondem: o espírito não está encerrado no corpo como uma caixa. Ele irradia por todos os lados, magnetismo, né? Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente, que é a telepatia, né? Super comum. Pergunta de número 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? E os espíritos respondem: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a língua dos espíritos. Por que a língua dos espíritos, Etienne? Porque em locais mais elevados, os espíritos não falam assim igual a gente está falando, não. Com a boca, não. Eles falam de forma telepática, eles falam com a mente. Por isso a necessidade que a gente tem da gente controlar os nossos pensamentos. Primeiro, para você não ser arrastado, né, pelas vibrações. Como assim ser arrastado pelas vibrações? Gente, no plano astral você vive aonde a sua vibração vibra. Tipo assim, se é a água, você vai para a água. Se é o ar, você vai ficar ali no contexto do ar. Se é fogo, você vai para o contexto do fogo. Se é terra, você vai para a terra. Não tem como a água ir viver lá na terra. Não tem como o fogo ir viver lá na terra, lá na água. Então, qual que é a sua vibração? É a água. Então, eu vou para a água. E a sua vibração? Isso é um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, qual que é a sua vibração? Ódio. Eu vou para onde todo mundo tem ódio. Qual que é a sua vibração? Amor. Eu vou para onde todo mundo tem amor. Qual que é a sua vibração? Inteligência. Eu gosto de criar, eu gosto de inventar, eu sou um cientista, eu sou um engenheiro. Então, você vai se encontrar no plano astral com pessoas que vibram a mesma coisa. São pessoas que estão empenhadas num projeto assim. Então, no plano astral, vocês vão dormir, vão se encontrar, vão trabalhar, vão estudar, vão encontrar com espíritos lá que tem um conhecimento mais amplo que vai passar para vocês. Vocês vão voltar, vão acordar. Aí vocês vão chegar aqui e falar: nossa, tive uma ideia. Gente, eu sou um gênio, tive uma ideia. Não tem ninguém no mundo que pensou isso. Eu vou fazer. A hora que você está terminando, apareceu mais 3 projetos igualzinho ao seu. Aí você fala: poxa, não é possível, cara. Parece que esse povo lê e pensar. Então, foi você que falou. Vocês 3 resolveram fazer lá em cima. Vocês se encontraram. Ah, mas eu nunca vi esses caras na minha vida. Cara, sintonia. Vocês se encontraram através da sintonia e da ideia do projeto. Esse é outro exemplo. Se reuniram, construíram o objeto no plano astral, receberam orientação sobre isso. Deu certo? Deu certo. Agora vocês 3 voltam lá e materializa no plano físico. Beleza. Aí você vai acordar e falar: tive uma ideia. Aí você vai sentir aquela inspiração, aquela vontade. Eu tenho muitas essas coisas. Só que o meu é no campo artístico, né? Aí você vai voltar com aquela vontade de fazer aquilo, de criar aquilo, e vai trabalhando, e o tempo não te interessa, e é prazeroso, e quando você vê, plá, tá pronto. A hora que você vai pôr no mercado, 2 pessoas ficou pronto junto. Vocês podem ter certeza que vocês trabalharam junto. Então é mais ou menos isso aqui que a espiritualidade está explicando, tá bom?
só. Eu acho que eu vou finalizar. Não, vamos parar por aqui mesmo. E falando da língua dos espíritos, a telepatia, ela é usada no plano superior. Por quê, Chen? Porque eles não precisam mais ficar falando assim. A matéria, ela é um instrumento grosseiro que muitas vezes eles sentem... Não é preguiça, mas não tem necessidade de usar. Você tá num plano onde todo mundo consegue se comunicar sem mexer a boca, pra que eu vou mexer a boca? Né? A mesma coisa, você tá num plano onde todo mundo se comunica pelo WhatsApp, por que eu vou ligar? Né? É a mesma coisa. Então, a língua dos espíritos é a telepatia. E futuramente, quando a gente aprender a controlar os nossos pensamentos, que a gente não vai ficar mais pagando de doidinho, né? Porque se a gente não controla os pensamentos, chega lá no mundo dos espíritos, você não consegue falar a língua dos espíritos, porque você não consegue controlar seus pensamentos. Aí você vai chegar e falar, nossa, que lugar legal, gente, olha, todo mundo tá morto, meu Deus do céu, como é que eu faço? Será que eu tô morta também? Então, todo mundo vai estar escutando o que você tá falando, né? Então, por isso a necessidade da gente controlar os nossos pensamentos, conhecermos a nós mesmos antes de entrarmos no reino dos céus, pra gente não ser judiado, a gente vai passar muita vergonha lá. Imagina você passa uma mulher bonita e fala, meu Deus do céu, e você já imagina aquele monte de coisa, aí depois é que você se toca que todo mundo tá vendo seus pensamentos. E aí? Complicado, né? Constrangedor, né? Então é por isso que todo mundo tem o seu processo. Deus, Jesus, toda a espiritualidade jamais deixaria a gente ficar vivendo em constante constrangimento. Então, quer ir para o reino dos céus? Aprenda a controlar os seus pensamentos. Sugestões oportunas de C. Torres Pastorini, editora Vozes. Do menos ao mais. Nosso tapa na cara semanal. A fraqueza é o início da força. A dúvida é a busca da fé. A queda é a causa do levantar-se. A indecisão é a porta da resolução. A ignorância é o primeiro degrau do saber. A curiosidade é o pórtico do aprendizado. A revolta é o motivo da futura resignação. O egoísmo é o passo inicial do amor. O orgulho é a lealdade que desce até a humanidade. A sensualidade é o aprendizado do amor universal. A noite é a matriz de onde nasce o dia. O sofrimento do enfermo é o princípio da esperança da cura. A montanha eleva-se a partir da planície. A virtude nasce de um vício corrigido. A bonança chega após a procela. A primavera promana do inverno. O sol aparece depois da escuridão. O repouso é mais sentido após a estafa. A saciedade é o apaziguamento da fome. O sono é mais reparador quando o dia foi trabalhoso. O silêncio descansa mais depois do barulho. O encontro do ser amado é mais alegre após a saudade da ausência. Em tudo encontramos a lei dos contrários fazendo surgir o bom do mal, o claro do escuro, pois em toda subida há uma transição obrigatória. Nessa transição é que se encontra o segredo da vitória. Se soubermos caminhar com segurança, sem escorregões, teremos atingido em pouco tempo o ponto almejado. Que demos então para que a rota não se transforme em derrota. Abramos os olhos para que o caminho não se torne precipício. Rumo acima, subindo sempre, sempre avante. Olhemos para a meta, não para o início da caminhada. Se agora estamos no crepúsculo matutino, por que recordar-nos da noite ao invés de abençoar o dia que surge? Se a estiagem começa, por que revivermos a tempestade em vez de aguardar o sol que se prenuncia? Que nos encontramos no meio da encosta, por que chorar pelo pau ou ao invés de sorrir para o pico altaneiro? Se começamos a caminhada na senda virtuosa, iluminada de conhecimento, não olhemos mais para o lobo nas trevas da ignorância.
Libertemo-nos e subimo-nos para a luz com amor no coração. E que assim seja. Nossa, que lindo, né? Eu acho que eu nunca tinha aberto essa leitura, meio que emocionei. Dei até uma gaguejada. Por que eu emocionei? Eu vivi uma coisa assim que me machucou essa semana passada, mas eu acho que depois eu vi que me machucou por imprudência minha mesmo, né? Porque eu sempre fui muito mística. Só que eu sempre fui muito aberta a tudo e a todos. Então eu abraço o conhecimento de todos, eu ouço todos, eu acho que todos têm alguma coisa a nos ensinar. E tem um grupo de pessoas que eles são evangélicos assim fervorosíssimos, que muito pouco e raramente consegue ampliar aí a visão para absorver uma coisa nova. E eu abri, né? Estou aí com a minha loja agora de forma física e estou recebendo visitas, principalmente visitas de pessoas que sabem que eu gosto de estudar. Eles falam religiosa, eu não me considero uma pessoa religiosa, sou uma pessoa filósofa que gosta de estudar filosofia espiritualista e abraça tudo que é cristão. Né? Então eles vêm até mim na expectativa de ver uma coisa e ver outra. Porque o trabalho de Jesus Cristo, a Buda, a bruxa, a fada, a gnoma, a duende, a tudo, gente, a santo. E aí esse irmãozinho virou para mim depois de ter entrado na loja, né, dado uma analisada, olhou tudo. Você via que o olhinho dele achava bonito o espaço, mas que estava ali, um ponto de interrogação. E aí a hora que ele estava indo embora, ele virou para mim e falou, nossa, mas você vai do mal ao bem, né? Ai, aquilo doeu demais em mim na hora. Foi como se fosse uma facada no meu peito. Falei, cara, do mal ao bem. Mas não falei nada na hora, só assustei. E aí eu dei um abraço nele e falei, no mundo que a gente vive, é impossível a gente ir só até o bem sem conhecer o mal. Então eu vou do mal ao bem, para que a gente possa tentar ser completos em algum momento. Ele não entendeu nada, me abraçou, me desejou boa sorte e foi embora. E depois eu fui pensar, gente, por que isso doeu tanto em mim? Por quê? Por que me machucou? Né? E depois analisando isso, eu percebi que realmente eu vou do mal ao bem, porque é esse o trabalho que eu vou fazer. Eu vou trazer pessoas que não tenham coragem de olhar para o novo, que não tenha coragem de olhar para o diferente com carinho. Por que, Tia, você vai fazer isso? Porque eles têm carinho por mim. Muito, eu sei. E se eu estou atuando nessa área, igual outro já falou para mim, eu não consigo ver uma pessoa com a sua luz que gosta de fada, que também é o mesmo caminho. Então eles vão começar a se questionar, talvez não nessa vida eles vão entender, mas eles vão ver que não é uma coisa ruim, porque eu nunca fiz mal para eles. Sempre tratei eles com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, em qualquer circunstância. Então, que mal é esse que eu estou carregando? Que mal é esse que eu estou visitando? Que mal é esse que tem dentro dela? Né? Então, eu acho que eu não deveria ter me magoado tanto com esse comentário, apesar de que foi um aprendizado para mim. Foi o meu tapa na cara semanal. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente perdoa. Foi doído demais, mas foi um degrau a mais que eu subi. Esse é o meu trabalho, mostrar que o novo não é mal, o novo não é ruim, ele só é diferente, né? E se a gente vivesse no igual, desde o início a gente não tinha nem roda, né? Hoje a gente não fazia fogo, porque é novo, então novo é mal, né? Então vamos pensar por aí, não teria energia elétrica, porque na época o óleo de baleia reinava, né? Igual o petróleo, é novo, então é mal. Não tinha internet, né? Porque é uma coisa nova, então é mal. Então nem tudo que é novo é mal. Talvez seja um pouco complicada a sua compreensão, porque está saindo ali da sua zona de conforto. Mas o mal e o bem é relativo. A única coisa que não é relativa nesse mundo chama-se amor. Amor é amor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora. Amor é amor. Agora o mal e o bem para um e para outros, ele muda, beleza? Vamos lá então elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Ouvindo o meu peritiquim cantando, que é uma prova da existência do nosso Pai Maior.
em meio a nós todos os dias. É a presença dessas criaturinhas tão lindas que chegam para iluminar os nossos corações, para nos lembrar da presença de Deus, para diminuir a nossa velocidade, para nos lembrar da beleza imensurável do nosso planeta, da riqueza que ganhamos todos os dias ao nascer do sol. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Pai maior e Criador, gratidão, gratidão, gratidão. Um dos melhores e maiores aprendizados nessa minha caminhada se resume nessa palavra, Mestre: gratidão. Pois quando entendemos o que o Senhor veio nos ensinar, finalmente percebemos que somos privilegiados, que somos milionários, que somos imensamente amados, cuidados, guardados e assistidos com todo carinho, com todo amor, que um dia, bem distante, conseguiremos entender. Que possamos caminhar, Senhor, em direção a esse amor que a humanidade ainda sequer nem conhece, para que possamos finalmente entender que o Senhor jamais deveria ter sido temido, apenas admirado e amado. E é por isso que sempre que me perguntarem se eu temo a Deus, eu direi que não. Jamais vou temer aquele que me criou, que me presenteou, que me fez rica e me fez linda, amada, guerreira. Eu amo de todo o meu coração e vou amá-lo por toda a eternidade. Mais uma vez, gratidão, Mestre, por tudo. E que a sua luz se faça presente em nossas almas, transformando-as em remédio, para que ela possa ser ingerida por cada célula existente em nosso planeta. E que em cada molécula de água possa carregar uma gota da sua intensidade. Graças a Deus. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começar a estudar? Gente, na semana passada, o pessoal ainda estava fazendo um resgate, né, lá no umbral. Umbral ali na crosta da Terra, né, ao redor da Terra, é a massa umbralina do nosso planeta. É a casca grosseira, então eles estavam ali, umbral, eu não gosto de falar, porque pra mim não aprendi assim, mas o pessoal aprendeu o inferno, né, digamos assim. E eles estavam ali procurando as pessoas que ainda não possuíam a marca da besta. O que é a marca da besta, Etienne? É a marca dos exilados, que são aqueles que já não têm mais oportunidade de nascer no nosso planeta. Eles já perderam todas as suas oportunidades de se colocar à direita do Cristo. E aí, o que está acontecendo? Só os que ainda têm oportunidade estão sendo resgatados para renascer. Né? Por quê? Porque é igual para todo mundo, direito igual para todo mundo. Ah, aquele ali nasceu 10 vezes, esse aqui só 9, então vai. Aquele ali nasceu 8, então corre que ainda tem mais 2. Então o processo é esse. E eles encontraram o Domênico. Quem é Domênico, Etienne? Domênico foi um bispo no período da Inquisição, que ele foi assim, dentro da cabeça dele, um ícone, que fez tudo que um bispo do bem, do amor e da luz deveria ter feito. Mas hoje a gente já tem consciência que o período da Inquisição foi um momento de total loucura ali, né? Dentro dos domínios da Igreja Católica e, enfim, não vamos entrar em detalhes não. E aí ele desencarnou nesse período e ainda está preso ali, né? Que Deus castiga, que Deus vai te punir eternamente, que você vai ficar no fogo, no mármore do inferno, queimando pro resto da vida, porque você é assim, e Deus não perdoa, Deus vai te punir, babá. E aí ele desencarnou, viu
o processo, não aceitou, e o que ele virou? Um tirano do lado de lá. E depois de 500 anos, ele está começando a despertar. Aí foi quando ele encontrou com quem? Com Hermes, né? Que é o mentor do Roger lá no Umbral. Por quê? Porque eles viveram junto nesse período da Inquisição. E que o Hermes era? Um rebelde. Não tô falando sem serem rebeldes, não. Pelo amor de Deus. Hoje em dia é difícil falar as coisas, né? A gente tem que ir pensando, assim, quase que igual um político. Por que ele era um rebelde? E nós não precisamos ser, porque o nosso período é diferente. Porque na época, quem ia de encontro às leis, né, a autoridade da Igreja Católica, era considerado um criminoso, um rebelde, era morto. E o Hermes lutava contra ali a maldade, as punições, as crueldades que a Igreja Católica lançava sobre a população, que não queria ficar presa nos dogmas, né? Não aceitava os dogmas, queria evoluir, queria ver coisas novas, aprender coisas novas, não tinha medo de queimar ali no mármore do inferno. E aí ele desencarnou, ficou preso lá, 500 anos depois está lá Hermes de novo ajudando ele. E ele, já sentindo as mudanças do planeta, falei, ixi, alguma coisa está acontecendo, gente, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? Lá vem o Hermes, meu Deus do céu, toda vez que o Hermes aparece, é tretas. Eu acho que eu já sei como lidar com isso. E aí ele, para testar o que o Hermes estava falando, falou, olha, se o que você fala para mim é verdade, eu vou te entregar esse discípulo meu, que é de muita confiança, desculpa, e ele não tem a marca dos exilados. E aí eu quero ver o que acontece com ele, para ver se isso aí que você tá falando é verdade mesmo. E aí a gente começa aqui, tá? Portanto, quero ouvir-te e, como demonstração do meu interesse, te ofereço este jovem que sinto estar preparado para uma nova chance. O velho bispo colocou sua mão com carinho sobre os ombros do rapaz, que permanecia de olhos fixos no solo em sinal de humildade e gratidão. Todos os dias em que conversamos, sinto em seu coração o arrependimento e o desejo de acertar. E além disso, ele é um dos poucos que ainda não possuem a marca da besta. Se tuas afirmações foram verdadeiras, ele poderá voltar ao mundo dos homens para corrigir as faltas que cometeu mais por insensatez do que por maldade. Domênico colocou a sua mão direita sob o queixo em sinal de reflexão e falou para si mesmo. Se a reencarnação for uma verdade, eu terei que fazer uma reavaliação completa do que sempre acreditei sobre a natureza divina. O Criador realmente será o amor supremo, pois permite a correção dos pecados ao invés de condenar ao fogo eterno aos faltosos, demonstrando estar infinitamente além dos caprichos humanos. Hermes aproximou de Domênico e, com um forte abraço, selou o acordo dizendo: Domênico, o que nosso Pai e nosso irmão maior Jesus desejam é misericórdia, não sacrifício. Confie em mim. Tu serás meu convidado durante todo o trabalho de retorno ao mundo físico deste menino e verás a beleza da lei da reencarnação. Compreenderás finalmente as palavras de Jesus a Nicodemos quando o sábio mestre disse: para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Hermes dedicou-se duramente todo o resto daquela noite a acertar os detalhes para a reencarnação de Rafael e também convencer Domênico sobre a importância de ele também ingressar na carne. No fundo, o antigo bispo da igreja já percebia a sensatez das palavras de Hermes e, presenciando duramente os séculos o contínuo avanço do nobre mentor no campo da evolução espiritual a cada dia, tornando-se mais iluminado, isso fez com que Domênico, há vários anos, começasse a refletir sobre a incoerência de suas crenças. Naquela noite, não mais tivemos a presença de Hermes, que trabalhou incansavelmente para solidificar o seu trabalho de conversão do antigo colega de sacerdócio. Meditei. Por quantos séculos Domênico ficou preso em sua forma de ver o mundo e ainda mesmo estando desencarnado e em plena condição de perseguir a verdade, como ele poderia ter ficado alheio à reencarnação do espírito se constantemente equipes socorristas resgatavam irmãos naquelas passagens para a reencarnação novamente na Terra? Cristal,
captando os meus pensamentos, que foi o que a gente estudou, né? No livro dos Espíritos, porque no mundo dos Espíritos não se usa a boca. Cristal, captando meus pensamentos, disse-me: meu querido irmão, quando o espírito desencarna, ele vê aquilo que deseja e crê. Não foram poucas as vezes em que vistes espíritos que creem ainda estar encarnados. Em muitos casos, eles até mesmo estranham os desprezos dos familiares que não lhes respondiam às perguntas. Não é verdade? Assim ocorreu com o nosso irmão Domênico. Ele foi instruído para defender uma crença durante toda a sua vida. Ao chegar no lado de cá da vida, ele criou um universo todo seu. Somente os séculos de doutrinação perseverante de Hermes conseguirão romper o bloqueio mental que Domênico construiu para si. Tá vendo a importância da gente selar e perdoar? Gente, o Hermes reencarnou com Domênico há 500 anos atrás. E eles foram o quê? Rivais. Entre aspas, aí, igual o povo gosta de falar que eu dou trela, porque, gente, é muita prepotência, né? São inimigos. Ai, meu Deus, é um inimigo. E aí, quem que tá lá trabalhando para trazer Domênico de volta? O inimigo. Quem que tá 500 anos batendo na cabeça, tomando porrada na cara de quem não quer nada com nada? O inimigo. Cadê o amigo que foi lá buscar Domênico? Tá vendo a importância de saber perdoar? Saber ouvir, saber ir até o irmão e pedir perdão? Porque na hora do vamos ver, quem que vai te buscar? E existem casos, viu? De espíritos que não tem ninguém que quer ir lá por eles. Que estranhos é que vão, tá? A encantadora amiga, retirando os belos cabelos ruivos de dentro da gola do casaco, semelhante à capa que vestia naquela noite, continuou: estes nossos irmãozinhos que aqui sofrem são vítimas de suas próprias consequências. Quando retornamos ao mundo espiritual, despertam-se em nosso eu interior sentimentos e ressentimentos que foram esquecidos enquanto estávamos na matéria. A lembrança, muitas vezes inconsciente, das responsabilidades assumidas antes de reencarnarmos, faz com que o nosso mundo desmorone. Muitos entram em estado de profunda depressão. Somente a purgação de suas mazelas nas zonas astrais inferiores, como esta, é que os reequilibra para novas experiências no mundo físico. O que ela está falando aqui? Que quando a gente desencarna, né, que percebe que o que a gente planejou a gente não fez, a gente não seguiu, cara, é um remorso, é uma dor, é uma revolta imensa, que a gente entra em processo depressivo mesmo. Igual aqui, fulano tem depressão crônica, é uma depressão crônica. E aí você vai para onde? Para o lugar onde você vibra, porque lá tudo é vibração, não é o que você fala, né? E você nesse processo de vibração pesada, né, por causa do seu remorso, você vai para a zona umbralina, entendeu? Não é Jesus que te castiga, não é você mesmo que não se aceita e vibra numa faixa pesada, baixa. Gaidin, que observava sereno as colocações de Cristal, disse-me: é por esse motivo que alguns encarnados na vida espiritual não acreditam. Ao morrerem, passam décadas acreditando-se vivos, encaminhados novamente para a reencarnação eles são. E então, à vida eles voltam, sem nem mesmo crerem que um dia aqui no mundo espiritual estiveram. Cristal sorriu e concluiu: Gaidin está certo. A grande maioria dos ateus no mundo é fruto dessa insólita situação. Que insólita situação? Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, nem sabe. Não tem noção de nada. Então é um joguete na mão de quem entende, né? Ele vai ser levado. Por quem? Pela espiritualidade e por aqueles que recebem. Se for no plano inferior, no plano astral inferior, vai ser levado ali pelo povo, mas sempre com os olhos da luz em cima, respeitando o livre-arbítrio. Mas é um joguete, é uma marionete na mão dos outros. Por quê? Porque não acredita em nada, não vê nada, não sente nada, não entende nada. Ai, ontem eu tava na minha sala da minha casa, hoje eu tô aqui dentro desse esgoto. Nossa, agora eu tô tão pequenininho, pronto, puf, nasci de novo.
O que aconteceu? Ela falou, eu não sei. Tô aqui na terra, que terra? Vamos trabalhar, vamos? Você acredita em Deus? Eu não, nunca vi Deus. E assim vive aquela samsara. Morre, nasce, nem... E vai ser exilado, né? Porque se não faz o mal, o bem também não faz. E isso realmente também nos foi ensinado. Existem, inclusive, no plano espiritual, cidades astrais onde vivem espíritos que acreditam ainda estar encarnados no mundo físico. Eles não aceitam de forma alguma a ideia de que já estão vivendo fora da matéria, ou seja, mortos, como eles dizem. Depois de determinado tempo de refazimento no plano espiritual, eles são hipnotizados e reencarnados no mundo físico através dos técnicos reencarnacionistas sob o comando do Cristo, como crer em algo que eles não aceitam e nem mesmo quando estão desencarnados. E a gente encerra aqui, tá, gente? Pra gente refletir e entender que nós somos o que nós pensamos. Não tem jeito de eu pensar coisas ruins e sentir coisas ruins e ser uma pessoa boa. Não tem jeito de eu fingir ser um doce carregando um pote de inveja. Não tem jeito de eu fingir ser uma pessoa equilibrada se dentro da minha casa eu sou uma tirana. Não tem como eu fingir que eu sou uma pessoa legal para os meus amigos se dentro da empresa eu sou uma carrasca com meus funcionários. Tá bom? Vamos pensar nisso? Nós somos o que nós pensamos, porque o que nós pensamos nós sentimos, e o que nós sentimos nós exteriorizamos, nós falamos, e se nós exteriorizamos, nós fazemos o quê? Materializamos. Então, nós somos o que nós pensamos. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada por vocês terem ficado comigo aqui mais uma vez. Obrigada para vocês, galera. Nossa comunidade está crescendo. Amém, amém, amém. A gente está alcançando aí Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte. Um beijo no coração de vocês, gente. Amo, 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 tá? Até semana que vem. Deixa eu fazer minha pose. Semana passada eu não tinha pose de novo. Aí. Gente, eu não sei fazer pose, não sou fotogênica, eu sei falar. Um beijo. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau.